Imagine levar uma oferta a Deus e ela ser completamente rejeitada por causa de um único ingrediente que você esqueceu. Isso realmente acontecia no Antigo Testamento. E o mais impressionante é que este mesmo princípio determina hoje se suas orações são aceitas ou rejeitadas por Deus. Bem-vindos ao canal Entenda a Palavra. Hoje vamos mergulhar em Levítico capítulo 2, uma das passagens mais incompreendidas da Bíblia. Você vai descobrir por que Deus era tão específico com cada detalhe das ofertas, quais ingredientes ele proibia terminantemente e como isso se conecta diretamente com a eficácia das suas orações hoje. Ao final deste vídeo, você entenderá por que Deus é tão específico em seus pedidos e como aplicar isso na sua vida espiritual. Se você quer entender os mistérios da palavra como nunca antes, inscreva-se no canal e ative o sininho. Vamos começar esta jornada reveladora. Por que Deus era tão específico com as ofertas? Para entender Levítico 2, precisamos primeiro compreender o contexto extraordinário em que essas instruções foram dadas. Israel havia acabado de sair de 400 anos de escravidão no Egito. 400 anos mergulhados numa cultura politeísta, onde cada deus tinha seus próprios rituais, suas próprias exigências, seus próprios caprichos. Agora, imagine a cena. Moisés desce do Monte Sinai com instruções detalhadas sobre como se aproximar do Deus único, verdadeiro e santo. Não era apenas questão de ritual, era comunicação direta com o Criador do universo. Cada ingrediente, cada gesto, cada detalhe tinha significado profundo, carregado de simbolismo profético que apontaria para realidades futuras. O sistema sacrificial não era um mero conjunto de regras religiosas, era uma linguagem espiritual codificada. Cada elemento comunicava algo específico sobre a natureza de Deus, sobre a condição humana, sobre o plano divino de redenção. Era como se Deus estivesse ensinando seu povo a falar corretamente na linguagem do sagrado. As ofertas de manjares, descritas em Levítico 2, eram diferentes dos sacrifícios de animais. Enquanto os sacrifícios pelo pecado envolviam derramamento de sangue, as ofertas de manjares eram apresentações dos frutos do trabalho humano: farinha, óleo, incenso. Produtos que exigiam cultivo, processamento, cuidado. Representavam o melhor do esforço humano sendo dedicado a Deus. Mas aqui surge uma curiosidade fascinante. Por que Deus daria instruções tão detalhadas sobre farinha e óleo? Por que cada especificação era tão importante? A resposta está no fato de que Deus estava estabelecendo padrões de santidade que transcenderiam aquele momento histórico. Ele estava criando uma linguagem simbólica que falaria profeticamente sobre Cristo, sobre a adoração verdadeira, sobre a natureza do relacionamento entre o divino e o humano. Cada instrução em Levítico 2 era como uma nota musical numa sinfonia profética. Isoladamente poderia parecer insignificante, mas no conjunto criava uma melodia que ecoaria através dos séculos, encontrando sua expressão plena em Jesus Cristo. Mas havia dois ingredientes que jamais poderiam estar juntos numa oferta, e quando você descobrir quais são, vai entender um segredo sobre a natureza de Deus que pode transformar completamente sua compreensão sobre a adoração. Vamos agora examinar os ingredientes sagrados que Deus especificamente requeria. Primeiro, a flor de farinha. Não era farinha comum, mas a mais fina, a mais pura, resultado de um processo meticuloso de peneiração. O trigo era moído e peneirado repetidas vezes até que restasse apenas o pó mais fino, livre de qualquer impureza. Esta flor de farinha representava o melhor do melhor. Era a excelência absoluta, a pureza sem compromisso. Profeticamente, apontava para Cristo como o pão da vida. Jesus seria aquele trigo que cairia na terra e morreria para produzir muito fruto.
Ele seria moído no sofrimento, peneirado na tribulação, até que emergisse como o alimento espiritual perfeito para a humanidade. O processo de fazer flor de farinha na época bíblica era trabalhoso e custoso. As mulheres israelitas passavam horas peneirando o trigo moído através de peneiras cada vez mais finas. Era um trabalho que exigia paciência, dedicação, amor. Oferecer flor de farinha era oferecer o resultado do melhor esforço humano. Depois vinha o óleo. Não qualquer óleo, mas azeite puro de oliveiras prensadas. O óleo na Bíblia sempre simbolizava a unção do Espírito Santo. Era usado para consagrar reis, sacerdotes, profetas. Representava a presença divina, a luz que dissipa as trevas, a unção que separa o comum do sagrado. Quando o óleo era derramado sobre a flor de farinha, simbolizava a unção divina sobre a humanidade perfeita. Cristo seria aquele sobre quem o Espírito Santo repousaria sem medida. A união entre a farinha e o óleo prefigurava a encarnação, quando a divindade se uniria à humanidade perfeita em Jesus. O terceiro elemento era o incenso. Resina aromática que, quando queimada, produzia fumaça perfumada que subia aos céus. O incenso sempre representou as orações do povo de Deus. No livro de Apocalipse, João vê as orações dos santos subindo como incenso diante do trono de Deus. Havia ainda o sal, elemento preservador, símbolo da aliança eterna. Deus ordenou que toda oferta de manjares fosse temperada com sal, porque sal representa pactos inquebrantáveis, relacionamentos duradouros, preservação contra a corrupção. Cada um desses ingredientes contava uma parte da história. A flor de farinha falava da humanidade perfeita de Cristo. O óleo falava da sua divindade e unção. O incenso falava das suas orações intercessórias. O sal falava da aliança eterna que ele estabeleceria. Mas existiam dois elementos que Deus proibiu terminantemente, e eles estão presentes na maioria das nossas refeições hoje. A revelação sobre estes ingredientes proibidos vai chocar você. Fermento e mel. Estes dois ingredientes eram absolutamente proibidos nas ofertas queimadas ao Senhor. A proibição era tão séria que quebrar essa regra significava ter a oferta completamente rejeitada por Deus. Mas por que Deus os rejeitava tão veementemente? O fermento, na antiguidade, era visto como agente de corrupção. Era massa fermentada que se espalhava, transformando em toda a massa. Para os israelitas, fermento representava o pecado que contamina, que se espalha silenciosamente até corromper tudo ao seu redor. Uma pequena porção de fermento era capaz de fermentar uma massa inteira. Jesus, mais tarde, usaria essa mesma analogia ao falar sobre o fermento dos fariseus, que era a hipocrisia. Assim como o fermento age invisível, mas poderosamente, a hipocrisia contamina tudo, espalhando falsidade e corrupção moral. O fermento simbolizava tudo aquilo que corrompe a pureza, que contamina a santidade, que introduz decadência onde deveria haver vida. Durante a Páscoa, os israelitas eram ordenados a remover todo o fermento de suas casas. Por 7 dias comiam pães asmos, sem fermento. Era um período de purificação, de remoção simbólica de tudo que representa pecado e corrupção. As ofertas sem fermento comunicavam a necessidade de pureza absoluta diante de Deus. O mel apresentava um desafio diferente. Afinal, mel é doce, natural, considerado bom. Por que Deus o proibiria? A resposta está no que o mel representava simbolicamente. Mel era a doçura natural, produzida sem intervenção humana. Simbolizava os talentos naturais, os esforços da carne, a bondade humana não consagrada. Na cultura antiga, mel também fermentava quando aquecido, produzindo álcool.
Quando posto no fogo do altar, mel não produzia aroma agradável, mas cheiro desagradável. Representava aquilo que parece bom na superfície, mas quando testado pelo fogo divino, revela sua verdadeira natureza corrupta. Mel simbolizava a tentativa humana de agradar a Deus através de esforços naturais, talentos não consagrados, bondade moral sem regeneração espiritual. Era a doçura artificial da religiosidade externa, contrastando com a doçura genuína da santidade que vem de Deus. Profeticamente, a rejeição do mel apontava para Cristo, que não dependeu de charme humano, eloquência natural ou atratividade externa para cumprir sua missão. Isaías profetizou que ele não teria aparência nem formosura que o tornasse desejável aos olhos humanos. Jesus rejeitou as ofertas de poder e glória que Satanás lhe ofereceu no deserto. Mas aqui está o detalhe que poucos percebem. Deus não rejeitava estes ingredientes por acaso. Existe um padrão profético oculto que aponta para algo muito maior. A proibição do fermento e mel revela aspectos fundamentais sobre a natureza da adoração verdadeira. Como estas ofertas apontavam para Cristo, cada elemento proibido e cada elemento requerido criavam um retrato profético detalhado do Messias vindouro. Jesus seria o pão sem fermento, completamente sem pecado, sem a corrupção que contamina toda a humanidade desde Adão. A ausência de fermento em Cristo significava a ausência absoluta de pecado. Ele foi tentado em todas as coisas como nós, mas sem pecado. Não havia nele a corrupção moral que marca a natureza humana caída. Era puro, santo, imaculado, separado dos pecadores. A rejeição do mel em sua vida significava que Jesus não usou métodos naturais, charme humano ou doçura artificial para conquistar seguidores. Sua mensagem frequentemente era dura, confrontadora, exigente. Ele falava verdades difíceis que afastavam multidões. Não adoçava a mensagem para torná-la mais palatável. O óleo santo derramado sobre as ofertas prefigurava Jesus ungido pelo Espírito Santo. No seu batismo, o Espírito desceu sobre ele como pomba. Toda a sua vida e ministério foram marcados pela unção divina. Ele operava não por poder humano, mas pela unção do Espírito. O incenso representava suas orações intercessórias. Jesus passava noites inteiras em oração. Suas orações subiam como incenso perfumado diante do Pai. Mesmo agora, à direita de Deus, intercede por nós continuamente. Suas orações são o incenso que torna nossas orações aceitáveis. O sal da aliança eterna falava do pacto que Cristo estabeleceria com seu sangue. Uma aliança que não se corromperia com o tempo, que não se desgastaria com as circunstâncias. O novo pacto selado com seu sangue é eterno, preservado pela própria natureza de Deus. Cada detalhe das ofertas de manjares era uma sombra da realidade futura em Cristo. Era como se Deus estivesse pintando um autorretrato de Jesus, traço por traço, através das especificações das ofertas. Quando Cristo veio, ele cumpriu perfeitamente cada simbolismo, cada profecia, cada prefiguração. Mas a revelação mais impressionante está na aplicação para os dias atuais. Você já parou para pensar que tipo de oferta você está oferecendo a Deus? Paulo escreveu aos Romanos, exortando-os a apresentarem seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Que tipo de adoração você está oferecendo? Nossa vida hoje é uma oferta contínua a Deus. Cada dia, cada escolha, cada palavra, cada pensamento é parte da oferta que apresentamos no altar da vida cristã. A questão é, nossa oferta tem fermento ou mel? Ou será que tem a pureza que Deus requer? O fermento hoje se manifesta como hipocrisia.
pecados ocultos que fermentam em nosso interior, falsidade que contamina nossa adoração. Pode ser ressentimento não resolvido, falta de perdão que amargura o coração, mentiras que contaminam nossa integridade. O fermento do pecado se espalha silenciosamente, corrompendo áreas da vida que pareciam puras. Pecados ocultos agem como fermento espiritual. Começam pequenos, quase imperceptíveis, mas gradualmente infectam outros aspectos da vida. Uma pequena desonestidade leva a mentiras maiores. Um pouco de amargura se torna raiz de amargura que contamina muitos. O orgulho não confessado fermente até se tornar arrogância que afasta as pessoas. O mel hoje se manifesta como talentos naturais não consagrados, esforços próprios para agradar a Deus, bondade moral sem regeneração espiritual. É a tentativa de impressionar Deus com nossos méritos naturais, nossa eloquência, nossa capacidade natural de liderança, nosso carisma pessoal. Muitos cristãos oferecem a Deus o mel de seus talentos naturais sem a consagração do óleo santo. Cantam com vozes bonitas, mas corações não quebrantados. Pregam com eloquência, mas sem unção. Lideram com eficiência, mas sem humildade. Servem com competência, mas sem amor genuíno. Como oferecer adoração pura, então? A resposta está nos elementos positivos requeridos por Deus. Precisamos da flor de farinha da sinceridade, absoluta, sem mistura, sem hipocrisia. Adoração que sai do íntimo, processada pelo quebrantamento, peneirada pela honestidade brutal consigo mesmo. Precisamos do óleo da dependência do Espírito Santo. Nossa adoração deve ser ungida, não produzida por esforço humano, mas inspirada e capacitada pelo Espírito. É Ele quem nos guia em toda a verdade, quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis, quem torna nossa adoração aceitável. Precisamos do incenso de orações sinceras que sobem ao céu. Não orações decoradas ou repetitivas, mas comunicação genuína com Deus. Orações que nascem do relacionamento, não do ritual. Palavras que expressam o coração, não apenas a mente. A importância dos detalhes na vida espiritual não pode ser subestimada. Deus continua sendo um Deus de detalhes. Ele se importa não apenas com grandes gestos de adoração, mas com a motivação por trás de cada pequeno ato de serviço. Existe um aspecto desta passagem que a maioria dos cristãos ignora completamente e pode estar impedindo suas orações de serem respondidas. Vamos explorar esta revelação surpreendente. Por que algumas orações são rejeitadas como ofertas impuras? A conexão entre as ofertas de Levítico 2 e nossas orações hoje é mais direta do que imaginamos. Assim como Deus tinha critérios específicos para aceitar ofertas, Ele continua tendo critérios para aceitar orações. Deus continua sendo específico sobre o que aceita. Sua natureza santa não mudou. Sua exigência por pureza permanece a mesma. O que mudou foi o meio pelo qual nos aproximamos dele, não mais através de rituais externos, mas através de Cristo. Porém, os princípios espirituais por trás dos rituais permanecem válidos. Orações com fermento são orações contaminadas por motivações impuras. Ressentimento não resolvido age como fermento espiritual, impedindo que nossas orações cheguem ao céu. Jesus foi claro. Se você tem algo contra alguém, primeiro se reconcilie, depois traga sua oferta ao altar. A falta de perdão é, talvez, o fermento mais comum em orações rejeitadas. Quando oramos com amargura no coração, quando pedimos bênçãos enquanto guardamos rancor, nossas orações são como ofertas fermentadas, inaceitáveis diante de Deus. O fermento da falta de perdão contamina toda a nossa vida de oração. O egoísmo é outro fermento perigoso.
Orações centradas exclusivamente em nossos desejos, sem consideração pela vontade de Deus ou bem-estar do próximo, são orações fermentadas. Tiago escreveu que pedimos e não recebemos porque pedimos mal, para esbanjarmos em nossos prazeres. Orações com mel são orações motivadas por interesses próprios, disfarçados de espiritualidade. É orar por bênçãos para impressionar outros, pedir prosperidade para alimentar o ego, buscar dons espirituais para ganhar destaque. São orações doces na superfície, mas corrompidas na motivação. O mel das orações inclui pedidos por reconhecimento espiritual, desejo de ser visto como pessoa de oração, tentativa de impressionar Deus com palavras eloquentes ou promessas grandiosas. São orações que têm aparência de piedade, mas negam o poder da genuína humildade. A religiosidade externa sem vida interior é mel espiritual. Orações longas feitas para impressionar, citações bíblicas usadas para demonstrar conhecimento, súplicas dramáticas que visam mais tocar corações humanos que o coração de Deus. São doces aos ouvidos humanos, mas desagradáveis quando testadas pelo fogo da presença divina. Como purificar nossas motivações antes de orar? O primeiro passo é o autoexame honesto. Antes de apresentar pedidos a Deus, precisamos examinar nosso coração. Qual é a verdadeira motivação por trás desta oração? Estou buscando a glória de Deus ou minha própria conveniência? A confissão é o processo de remover o fermento espiritual. Quando reconhecemos e confessamos pecados ocultos, ressentimentos guardados, motivações impuras, estamos limpando nossa oferta de oração. É como remover todo o fermento da casa antes da Páscoa. A consagração é derramar o óleo santo sobre nossas orações. É submeter nossos pedidos à vontade de Deus, reconhecer que Ele sabe o que é melhor, confiar em sua sabedoria, mesmo quando sua resposta é diferente do que esperávamos. É orar, seja feita a tua vontade, com sinceridade genuína. Prepare-se para a revelação final. Existe uma chave prática que transforma qualquer oração comum numa oferta que Deus não consegue resistir. Esta descoberta pode revolucionar completamente sua vida de oração. A chave não está no que você adiciona à sua oração, mas no que você remove. Assim como Deus rejeitava ofertas com fermento e mel, Ele busca orações sem a fermentação do ego e sem o mel das motivações impuras. A oferta perfeita era simples: farinha pura, óleo santo, incenso perfumado. Sua oração perfeita também deve ser simples: coração puro, unção do Espírito, palavras que sobem como incenso ao céu. A simplicidade é o segredo da oração poderosa. Não são palavras elaboradas que impressionam Deus, mas corações sinceros. Não é eloquência que move o céu, mas humildade genuína. Não são promessas grandiosas que garantem resposta, mas fé simples como de criança. Jesus ensinou os discípulos a orar de forma simples: Pai nosso que estás nos céus. Palavras simples, diretas, sem enfeites. A oração do publicano que foi justificado era uma única frase: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Simplicidade ungida é mais poderosa que eloquência vazia. A pureza de coração é o óleo santo que torna nossas orações aceitáveis. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Coração puro vê Deus, se conecta com Deus, tem acesso garantido à presença de Deus. Pureza não é perfeição, mas sinceridade absoluta diante de Deus. A dependência do Espírito Santo transforma a oração em incenso. Quando não sabemos como orar, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele conhece a mente de Deus, sabe exatamente o que pedir e como pedir. Orações na dependência do Espírito chegam ao trono com garantia de audiência.
Chegamos ao final desta jornada reveladora através de Levítico 2, mas as implicações desta passagem ecoarão em sua vida espiritual daqui em diante. Descobrimos que Deus sempre foi específico em suas exigências, não por capricho divino, mas porque Ele é santo e busca santidade em quem se aproxima dele. As ofertas sem fermento e mel apontavam profeticamente para Cristo, que seria a oferta perfeita, sem pecado, sem motivações impuras, completamente consagrado à vontade do Pai. Ele se tornou nossa oferta de manjares, apresentando sua humanidade perfeita temperada com o sal da aliança eterna. Hoje, nossa vida é uma oferta contínua a Deus. Cada dia temos a oportunidade de apresentar adoração pura, livre do fermento do pecado e do mel das motivações carnais. Podemos oferecer a flor de farinha da sinceridade, o óleo da dependência do Espírito, o incenso de orações genuínas. A aplicação pessoal desta revelação é transformadora. Examine sua oferta diária a Deus. Sua adoração tem fermento de hipocrisia ou amargura? Tem mel de egoísmo ou exibicionismo? Ou tem a pureza que Deus busca? Suas orações são ofertas aceitáveis ou precisam ser purificadas? O encorajamento final é este: Deus deseja aceitar suas ofertas. Ele não está procurando razões para rejeitá-las, mas para recebê-las. Através de Cristo, temos acesso garantido à presença divina. O véu foi rasgado, o caminho foi aberto, a porta está escancarada. Podemos nos aproximar com confiança do trono da graça. A esperança que sustenta nossa jornada é que, em Cristo, nossas ofertas imperfeitas são aperfeiçoadas. Ele é nosso sumo sacerdote que apresenta nossas orações misturadas com o incenso de sua própria intercessão. Nossas ofertas falhas são aceitas porque estão cobertas pela oferta perfeita de Jesus. Se este vídeo transformou sua compreensão sobre a adoração verdadeira, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa entender este mistério. Sua reação e compartilhamento ajudam este conteúdo a alcançar mais pessoas sedentas por revelação bíblica genuína. E não esqueça de se inscrever no canal Entenda a Palavra para descobrir mais segredos escondidos na Bíblia que podem revolucionar sua vida espiritual. Temos uma jornada incrível pela frente, explorando mistérios que transformarão completamente sua compreensão das Escrituras. No próximo vídeo, vamos descobrir por que Caim teve sua oferta rejeitada, enquanto Abel teve a sua aceita. A resposta vai chocar você e revelar princípios sobre adoração que poucos cristãos realmente compreendem. Não perca esta revelação que pode mudar para sempre a maneira como você se aproxima de Deus. Que o Senhor abençoe sua jornada de descoberta na palavra. Até a próxima revelação aqui no Entenda a Palavra.